Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e o episódio de hoje é Sonhar, Via Régia do Viver. Vou pegar um gancho no nome do nosso episódio para falar da Sabiá Marcas, porque acho que a ideia da gente ter nossa marca registrada enquanto Desculpa o áudio longo e podcast tem cara de sonho também. Que legal que é ter isso. Então, a gente, né, quem escuta a gente com frequência já ouviu a gente falando do pessoal da Sabiá, que é uma empresa que trabalha com registro de marca e patente. Nossa marca já está faz mais de um ano, né? Nesse processo, a gente já está praticamente registrada, assim, ninguém mais pode usar nosso nome é nosso, né? Somos donas e proprietárias do Desculpa o Áudio Longo, e isso dá um impacto muito grande no nosso desenvolvimento aqui, até da gente sentir o podcast como uma coisa própria e viva também, então, falando sobre nossa parceria. E para te falar a verdade, eu estava sonhando, pensando sobre o podcast, que começou dos nossos sonhos, literalmente, a Carol sonhou que a gente tinha um podcast e a gente depois pôde sonhar acordada, né, sobre, nossa, a gente vai fazer isso mesmo? E o quanto que depois tomou outras formas, né, a ponto de outros sonharem com a gente. O tema desse episódio, inclusive, foi uma apoiadora que sugeriu, que sonhou esse sonho e passou para a gente. A Sabiá Marcas também, né, foi algo que veio somar com a gente, que sonhou possível uma parceria, né, que chegou até a gente, hoje compõe aqui nossos parceiros, então, que interessante, né? Quem que está sonhando quem, onde começa, onde termina. Todo E se mundo vocês se têm sonha. interesse, né, de sonhar junto com a Sabiá Marcas e ter esse desconto, que quando vocês dizem que vieram do Desculpa Áudio Longo, vocês têm 10%, é só usar o cupom Áudio Longo Sabiá 10, que é uma equipe que a gente confia muito. Sim, a gente deixa os contatos deles, né, sempre na descrição do episódio, tem no Instagram, tem o site deles, e vale muito a pena. Bora pro episódio? Bora! É preciso sonhar para viver, mas também é necessário viver para sonhar. Se o sonho protege o sono do sonhador, possibilitando descanso, o sonho também carece de alimento vivo para acontecer. Desde Freud, sabemos que restos diurnos e conteúdos psíquicos aparecem nos sonhos como dádivas que, se bem acolhidas pelo sonhador, podem levar ao inconsciente. O termo via régia, utilizado por Freud em sua célebre frase "o sonho como uma via régia para o inconsciente", diz respeito à mais antiga e longa estrada que liga a Europa Oriental e Ocidental. As evidências mostram que o corredor da Via Régia era a região favorita de passagem de tribos migrantes desde a Idade da Pedra. Foi uma região de rica ligação e trocas comerciais controlada pelos impérios e, por isso, também chamada de Estrada Real. Fazia parte do sistema rodoviário mais importante da Alta Idade Média. Com o passar do tempo, essa estrada mudou continuamente, adaptando-se a novas eras, ao mesmo tempo em que preservou sua importância econômica crucial para o comércio da região. Hoje, a rota conecta 10 países europeus e tem um comprimento de 4.500 quilômetros em sua forma moderna, conhecida como Corredor de Desenvolvimento Europeu. Para os familiarizados com o tema do sonho e do sonhar em psicanálise, é desnecessário dizer que Freud não podia ter escolhido o termo melhor para nos dar esse presente, que ele já pressentia a importância, uma vez que escolhe publicar o livro A Interpretação dos Sonhos na virada do século XX, devido ao potencial de transformação que suas novas ideias podiam alcançar. Enfrentada a resistência inicial à ideia controversa de que se poderia extrair sentido pessoal dos sonhos, o conceito, com toda a sua extensão e detalhamento que foi trabalhado por Freud, abrindo caminhos onde não havia sequer trilha, hoje mantém sua importância, com suas adaptações também contínuas, mas crucial para o desenvolvimento de quem nos procura, de quem o recebe e da própria psicanálise, que, assim como a Via Régia, é viva e se sonha para continuar vivendo. Robert Frost, no poema Travar Conhecimento com a Noite, nos fala que o eu lírico foi um que travou o conhecimento com a noite. E Freud foi, sem dúvida, um que não só travou o conhecimento com a noite, mas o que inaugurou essa estrada do sonho, da psicanálise e da interpretação dos sonhos. Mas não foi o único.
Bion, Ogden, Ferro, são autores que toparam sonhar junto a esse sonho, tornando essa estrada real e possível ainda hoje, com as ampliações teóricas e técnicas necessárias para que sigamos nos desenvolvendo. Vamos conversar sobre tudo isso? E para conversar sobre esse assunto tão extenso e complexo, só poderíamos chamar alguém à altura. E ele sabe que para nós ele é essa pessoa que trava conhecimento com a noite, e é um privilégio quando podemos enxergar pelas frestas que ele abre e compartilha com a gente. Miguel, no tempo de um áudio, conta para quem não ouviu o episódio do Amor à Arrogância, quem é você? Que tarefa! Ó, eu estou emocionado com a apresentação de vocês e com a proposta, né? E com o estímulo que vocês apresentaram. Belíssimo. Você sabe que hoje eu me apresentar, eu posso dizer assim, né? Daí vai aparecer essas coisas positivistas, né? Eu falo, pô, depois dos 70 anos, a vida melhora muito, né? Daí eu vou falar, mas você não envelhecer, você está falando, não, tem determinadas coisas que eu apreendi a respeito de mim mesmo e da vida, né? Que hoje me apresenta para um nível de fluidez, né? Onde eu posso questionar continuamente, né? Quem sou eu? Né? Eu tenho alguns títulos e tenho algumas vivências que eu posso falar, né, como já falei a meu respeito, né? Mas eu tive uma trajetória seguindo também um caminho assim que foi acontecendo, né? E que eu reputo assim ao acaso, né? Por diferentes interferências, né, e perturbações à minha volta que me apresentavam um caminho, né? Eu entrei com 16 anos numa faculdade de medicina. Foi incrível me permitirem isso, mas eu já era né, naquela época eu tinha que insistir com a minha mãe que eu queria ir para a escola, né? Eu tinha 4 para 5 anos, e daí arrumaram lá numa igreja, uma escolinha aqui de primeiro ano, e eu fui com 5 anos só, que era proibido se alfabetizar antes, mas aí aconteceu, e eu cheguei muito cedo. O que me deu um sentimento assim, né? Por que a vida é tão apressada para mim, né? E eu tinha algumas angústias, né? Isso é um jeito de se apresentar, não? Eu tenho que falar título? Não. Não! Pode seguir. Eu tinha algumas angústias, assim, poxa, será que eu devo ser assim, aquele fogo de palha, né? Eu vou acabar logo, né? As coisas estão acontecendo tão rápido para mim, né? Eu tinha alguns medos, né? Meu avô tinha morrido com 54, eu falei, acho que de 54 eu não vou passar, né? Aí tinha uma outra marca, 69, né? Que era do meu pai, eu falei, acho que dessa... E agora eu estou com 71, passei. Aí tem meu avô lá na ponta, né? Que tem o meu nome, né? O Miguel Marques, né? Tem 96, morreu com 96. Bom, estou indo aí, vou chegar aí, né? Bom, essa é uma trajetória dessa ordem, né? Lidando com essas angústias, né? Desde criança. Meu tio era administrador de um cemitério municipal e eu pedia para minha mãe, e ele era o irmão gêmeos da minha mãe, e ele me levava nas férias para passar as férias com ele no cemitério. E era uma curiosidade extrema, né? A minha relação com os coveiros, né? Com o pessoal que vendia flores e velas na frente, geralmente pessoas com deficiente física e tudo mais. E eu circulava ali naquele meio extremamente curioso, né? Os pedreiros iam fazer a exumação de corpos, me convidavam como criança. Então eu tinha uma... Por que morre, né? Eu perguntava para a mãe, isso morre, isso vai me matar? Morre a mãe. Havia até essa... Morre a mãe, que ficou quase um meme, né? Morre a mãe. Até que chegava em algum momento, ela falava, não vai morrer, que você não vai ficar... Não, primeiro ela brincava. Não, você veio para ficar para a semente. Não vai morrer. Eu sabia que era brincadeira e mentira, mas eu insistia. Até que ela me apresentava. Mas sempre foi um mistério da finitude, de coisas que já me mobilizavam a mente naquela época e que me forçavam a buscar caminhos para desdobrar isso, né? Talvez assim, para sonhar. Como é que eu vou me viabilizar, né? Com todos esses elementos que eu carrego? Tive avós extremamente carinhosas,
né, e de diferentes estirpes. Uma avó que era santa, fundadora de uma igreja, né, presbiteriana, né, e que escrevia peças de Natal, né, que eu tinha que decorar os papéis que ela escrevia para a gente representar, né? Então tive o privilégio disso, né, também. E os netos todos fugiam, e alguns eu me dispunha. Então ela tinha os ensaios que ela fazia, né, para apresentar daí para a família, para a comunidade, né? E o pessoal tecia as vestes, né? Eram vários anos assim, né? Até que quando eu era maior eu fugi. Mas ela me ensinou tantas coisas disso, né? Do carinho, dessa perspectiva, né? Foi um privilégio. E tem uma outra, né, que era uma mulher, uma imigrante italiana linda, né? Foi, né, de olhos azuis, e que vivia, como dizia, na vida difícil, né? Na vida fácil, né? Ela veio da prostituição, né? Então, era alguém carinhosíssimo, né? Um colega meu falou: as prostitutas são muito acolhedoras. Então, eu aguardava o tempo que ela vinha passar na nossa casa, né? Ela transitava, né? E era uma delícia. Então, eu falei: puxa, que referências, né? Eu tinha, que se cruzaram, né, na minha vida, que privilégio eu tive, né? Bom, eu acho que aí a coisa se ampliou bastante, né? Acho que você está se apresentando muito mais do que falando títulos. O que foi vindo na minha cabeça, talvez também por conta do nosso assunto do sonho, que foi muito sonhado, e você está aí se sonhando, está contando como que você está se sonhando agora pra gente. Nesse momento, né, que se cruzam em mim, né? E quando eu falo desses elementos, são lá primordiais, né? O que me fizeram parte, né, dessas movimentos, né, que eu pude ou não ter acesso, né, que me compuseram. Eu penso que quando é concebido um ser, né, o Bion tem conjecturas, a gente pode sonhar, né, fazer essas conjecturas ficcionais que ele propõe, né, quando ele descrevia, né, a emboscada, né, do espermatozoide que o concebeu para o óvulo, né, que foi, olha, ele pegou de emboscada, né, não tenho algumas histórias do meu espermatozoide que possam não ser boas, né? Ele emboscou o óvulo, né, numa curva, e algo foi concebido, né? Desde então é uma perturbação inserida na matéria, algo se compõe, né? É muito interessante, né, que a vida intraútero, né, que os pensadores, né, mesmo viam em algumas ideias que todos os nossos sistemas, né, começando a funcionar e banhados por um fluido, e onde todos os órgãos do sentido estão em sintonia e conectado com o infinito, né? Então eles dizem que no útero o bebê, né, tem contato com o universo, ele sabe de tudo, né, naquele momento, ele é o infinito, expressão do infinito naquele contexto, né, que começa a se formar, e banhado por um líquido primordial, né, ele tem toda a trajetória para poder chegar à beira do humano, né? É imaginar assim, quando o sujeitinho é posto para fora do útero, né, e o impacto, né, de ter perdido aquela casa, aquele acolhimento, e de repente todos os sentidos dele se dividirem. Aquilo que era uno, junto, né? Ele é ferido pela luz, ele escuta um grito, né? Ele tem as sensações na pele, ele sente o frio. Então, num momento, tudo se divide. Todos os sentidos se tornam, né, se apresentam. E é um impacto. E ele perdeu algo. E que a única pista que ele tem é a sucção, né? É essa busca. Né? Quando a gente fala a pré-concepção do seio, né? Ele tem algo nele, né, que ele tem que seguir. Como é que eu vou encontrar o outro? A grande saga de todos nós, né, que eu acho que é essa trajetória humana, é a partir dessa condição em busca do outro, em busca do outro. Né? Naquele momento primordial, eu preciso encontrar o seio, algo que corresponda a essa ânsia, né, de sugar algo. Né? Siga, né? É como se algo dissesse, ó, siga isso que você vai começar a encontrar algo.
E aí começa a se tecer. Olha, o seu acolhimento não vai ser mais dentro de uma concha protegida. Você vai ter que encontrar um outro. E você vai só ser acolhido pela mente de um outro. Como é que eu chego lá? Como é que se tece esse acolhimento? Siga as suas sensações. Né? Aí começa uma longa negociação, né, de trânsito, né, da realidade psíquica. Né? Essa via régia, no sentido assim, né, como é que o sujeito vai aprender a sonhar e desenvolver essa condição para acessar um outro? Eu preciso encontrar esse outro. Né? As primeiras tessituras, né, começam a ser feitas. Né? Aí eu acho incrível, né, que mesmo a capacidade que Freud teve, né, de olhando para tantos padrões e vivendo tantas demandas, e é uma mente extremamente privilegiada, né, para poder juntar elementos que permitisse a ele, né, configurar, né, um mundo, por exemplo, através dessas sensações da sexualidade. Ou se seguir esse percurso, tem uma trajetória até uma realidade psíquica, né, que é aprendida e apreendida para cada perturbação dessa ordem. Né? Cada uma dessas situações traça um curso. Sabe, que nem aquele pontilhado que a gente fazia nos jornais de antigamente, ó, liga isso, né? Você vai encontrar uma trajetória. Tá? Então, do sujeitinho, né? Traçando essa busca do outro a partir dessas sensações que vão se cruzando e que vai desenvolvendo alguma capacidade, né, dele apreender como é que é esse caminho em direção ao outro, como é que é ser acolhido pelo outro, né, como é que é experimentar isso. E o nível de negociação necessário para isso, porque daí ele começa a tecer esse caminho para o outro, é tecido por paixões, por intensidades. Né? Imagina o que anima, né, esse bebê, né, desesperado, porque, na verdade, assim, a gente perde a dimensão, né, dos horrores, né, da escuridão, da noite, do que é as primeiras sensações, do que é a fome, do que é o frio, do que é essa sensação, algo me acolheu, o que me garante que isso vai voltar? Né? Como que eu vou me sustentar? Não. E o sujeitinho tem que construir algo para se acolher. O que me contém? O que me acolhe? Acho que o horror é tanto que a gente vai por esses caminhos de queria voltar a ser bebê, porque na infância é tudo maravilhoso. Essa ideia, né, da infância, de um paraíso perdido, que se a gente se disponha, né, e não é fácil se dispor a estar ali conectado com o bebê, você fica extremamente angustiado. Meu sobrinho acabou de nascer, então eu vivi isso muito de perto, acho que eu nunca tinha vivido isso tão de perto, apesar de ter primas que têm filhas, que eu sou madrinha, acho que vivenciar ali os primeiros dias, né, teve um dia que ele estava respirando, assim, a gente foi fazer um passeio na rua, né, assim, ele já estava aí quase um mês, e quando voltamos, esse passeio ali, né, na rua, assim, o cansou muito. E aí a minha cunhada colocou ele na cama depois, né? E ele respirava. E aí eu, com a minha cunhada do lado, a minha cunhada já, é a mãe, né? Tava ali assim, meu filho, mamãe colocou uma roupinha muito escura, vamos tirar a roupinha, você cansou. E eu, com muito medo, eu comecei a ficar assim, meu Deus, será que ele tá bem? O que tá acontecendo com ele? Mas eu não vou falar, porque a minha cunhada parece que tá tranquila. Mas, meu Deus do céu. Aí, depois que ele acalmou, eu falei com a minha cunhada, falei, Carol, que desespero ter um filho. Eu fiquei apavorada ao vê-lo daquele jeito. Que beleza isso. É por isso que agora na formação analítica tem a observação de bebês. Isso é fundamental, que se resgate essa condição que você viveu. Incrível, né? Porque é como se o sujeitinho gritasse, mãe, eu estou morrendo, eu não suporto, tem algo em mim que eu não estou dando conta. E que aquilo vai sendo traduzido por toques, por sons e por acolhimento, que viabiliza, né, que o sujeitinho possa acolher aquela condição e apreender, né,
se ele tiver sorte, né, na ponta disto, eu encontro mãe, eu encontro alguém. Se eu pudesse, se esse grito for bem sucedido, e obviamente com todo o drama, né, que se desdobra a partir daí, porque, vamos dizer, todas as vertentes se abrem a partir de um momento como esse. Até o acolhimento que está me acalmando, né, e me dando nomes para isso que eu estou vivendo, até uma tremenda indignação e um ódio. Por que você me deixou? Por que eu me expus a isso? São duas vertentes que desdobram com intensidade e referentes à mesma situação. É incrível isso. Eu me lembrei daquele filme História Sem Fim. Não sei se você lembra do História Sem Fim, que o mundo da fantasia está sendo se esvaziando e a imperatriz precisa receber um novo nome e eles precisariam captar a atenção de um humano, né? Então a pessoa está lendo um livro, mas na verdade todo o enredo é para captar a atenção deles, né? Mas a ideia assim é que no mesmo momento, né, que houve a busca, né, de algo prazeroso, de um outro lugar, né, um lobo começou também o caminho. Então, nós estamos falando do humano, não estamos falando só do objeto mal, objeto ruim, que depois foi formulado, mas é muito interessante como a dor humana e a busca, né, se inicia, vamos dizer, com intensidade aos primeiros movimentos, né? Vamos dizer assim, esse desdobramento, né, de que eu vou morrer, até os nomes, né, que eu possa dar, né, às minhas dores, né, às minhas angústias, né, e os movimentos, né, que podem ou não me acolher, né, que temporariamente me permita uma continuidade. Interessante. Eu acho que isso é um treino de observação profundo. Como é que você, né, a partir dessa dor, né, acessa, né, o que é essa busca? Né? Como ali, você vive isso. Você vive isso. Eu preciso fazer alguma coisa, há um desespero, ele vai morrer, né? E, ao mesmo tempo, essa condição de onde virá o socorro? E de confiar que ia ter um socorro, né? Porque você não falou, não desesperou a sua cunhada ali na hora. Você esperou para ver o que ia acontecer. Então, eu acho que daí o caminho, a via régia, né, da realidade psíquica, no sentido assim, de registrar essas intensidades e esses encontros. Se é possível a gente desenvolver uma capacidade, né, cognitiva, né, simbólica para dores dessa ordem, e que permita encontrar caminhos possíveis, que me criem, né, e que eu possa sonhá-los e que me sonhem, né, porque daí é um looping. Se eu sou capaz de me observar experimentando tamanha intensidade, né, eu me criei, né, eu crio a mim mesmo. E esse criar a mim mesmo me apresenta para um outro patamar, né, que me impõe um outro trabalho, né? Nesse sentido, a trajetória, né, de Freud, Klein, Bion é muito interessante, né? São os autores que a gente formula, mas eu poderia pensar assim, Freud apresentou, né, o humano para essa condição e o sonho como uma via régia, né? Klein, né, formulou como é que o ser humano cria um espaço interno a partir desses sonhos e desses movimentos, né? E Bion nos apresentou assim, né? A vida é um sonho, você se sonha, né? E ele foi trabalhar lá, né, com sonho, onde ele construiu toda a grade, né, a partir dessa condição, né, de enfocar, né, algo que se iniciou lá em Freud e que se desdobrou como essa via régia e que continuou sendo, né, o parâmetro mais fundante ou que se desdobra a sonda psicanalítica. Fiquei pensando aqui que cabe muita coisa dentro do sonho. Você falou do filme, e eu assisti esse filme, eu era muito pequenininha, na sessão da tarde, quando ainda... Nem sei se existe sessão da tarde na Globo, mas o registro que eu tenho desse filme, memória, assim, né? É o menino, um livrão, e aquele cachorro, que não é um cachorro, mas pra mim é um cachorro, que é aquele bicho grandão que ele voa, né? Morrendo. É só isso que eu lembro do filme, sabe? Eu sei a história dele porque eu sei, depois eu vi alguém quando o filme História Sem Fim.
E aí eu fiquei pensando tanto que esse filme, apesar das poucas memórias que eu tenho, saber a história me fez pensar isso, assim, tanto que esse filme parece um sonho mesmo, um sonho concreto que a gente sonha dormindo, porque muita coisa acontece ali e cabe muita coisa, não só as coisas bonitinhas que sonho, quando a gente fala sonho no sentido fofinho da palavra, né, sonhar coisas bonitas, esse filme não acontece só, não se sonha só coisas bonitas, se sonha coisas aterrorizadoras, né? Esse lobo é uma coisa aterrorizadora, o cachorro, não é cachorro, sei lá, aquele animal místico morrendo é uma coisa muito, muito, muito triste. E que vai parecendo, é um filme que parece muito um sonho. Muito bom. Então você assistiu. Assistir. Você E lembra? veio um spoiler para as pessoas que não viram, tipo, Eu. Só percebi agora. Então, é incrível isso, né? Porque os sonhos, como sendo via régia para a realidade psíquica é um lugar de intensidades, né? Onde todos esses elementos, a intensidade emocional da dor, né? Das situações mais intensas, né? Também estão presentes. A gente vai se abrindo para isso cada vez mais. Então, você é capaz de olhar para uma situação, né, e você vê várias perspectivas, né, tanto, né, desses desdobramentos possíveis, né, dos horrores, quanto de diferentes nuances. E tudo encerra, né? Vamos dizer assim, essa é uma realidade onde impera, né, a simultaneidade, a atemporalidade, né, e intensidades, né, que, se puderam ser acessadas, formuladas, né, minimamente, permite desdobramentos. Mas também é uma área que a pessoa, né, pode repudiar durante toda a vida. Esse foi o grande perturbação de Freud, né, apresentando que há uma realidade psíquica. E ela é perturbadora, né, onde o sujeito pode se ver de formas que podem não ser toleráveis, né, para os personagens que ele imagina que ele tenha que ser na vida, né, e que ali são outros elementos. Então, essa área, né, ela é a praga, né, e que lá na sequência Binho vai falar disso como a mente como um peso insuportável para o animal humano, né, que contém essas referências, né, de intensidades e de complexidade, e que cada vez mais a gente está desenvolvendo instrumentos para acessar isso. Eu fico pensando assim, a psicanálise, né, com a sua proposta, né, tem pessoas que falam, né, questionam de tantas as formas, né, mas ainda é, desde Freud, né, a forma possível, né, de apresentar o sujeito para a vida, porque a psicanálise, ela não, o que a gente tem como teorias, como instrumentos, foram extraídos de movimentos de um funcionamento de um órgão, vamos dizer assim, da mente agindo sobre, né, uma realidade. E a psicanálise meio que mapeou os vários movimentos, né, que um humano está sujeito para poder tornar-se humano, né? Que um homem está sujeito para poder tornar-se humano. E todos os movimentos e, vamos dizer assim, e evasões e restrições e ampliações como formas do sujeito entrar na vida ou se evadir da vida. A psicanálise é um mapa, mapeou, vamos dizer, é um mapa das mentiras humanas, né? De como que o homem se inventa, de como que o homem se formula e onde ele pode se enroscar ou se impedir, né? Então, a psicanálise, de certa forma, as teorias da psicanálise dizem respeito a movimentos da mente em contato com dor, em contato com vida. Né? Não é algo destacado disso. Né? Tanto que, dizer, o produto, se a psicanálise não diz respeito, não diz respeito à vida, então não tem a ver, não é psicanálise. A psicanálise tem a ver com vida. Né? E apresentar o sujeito para isto, né? Que é estar vivo e saber de si, da sua existência, e ter uma consciência de que você está existindo naquele momento. E isso é uma saga, no sentido assim, a gente fala de tantas, né, da pessoa se singularizar, se individualizar, né, como Freud formulou, né, de que o sujeitinho tem que passar por tantos elementos para poder
se inserir, né, na raça humana, na cultura humana. Klein, que mapeou todos esses movimentos a partir lá da identificação projetiva, todas as negociações possíveis, e Bion, que vai se aproximando cada vez mais do instante, no sentido assim, a saga é em direção ao sujeito existir num determinado momento. Isso é incrível, essa é o alcance possível de um trabalho com a mente, é você existir e sentir-se existindo nesse momento presente, porque isso é altamente perturbador. E à medida que você alcança isso, você alcança também a ideia de que tudo tem um fim, né? De que as coisas estão se desfazendo. A sua configuração está mudando. Quando todos anseiam, né, eu preciso estabilizar algo. Quantas bolhas a gente aprendeu a construir, né, visando uma estabilidade e estancar o fluxo do sonhar. Como Shakespeare dizia, né, nós somos feitos da mesma matéria que os sonhos são feitos. Né? Ou mesmo o Caldeirão de la Barca, né? A vida é um sonho. Então, a cada momento, né, a ideia é assim, não é mais isso. Se você é capaz de viver um instante, você é vulnerável e percebe com intensidade que você não é mais o mesmo, que você mudou. Aquilo que você tinha como referência não é mais. A gente tenta estancar o fluxo em algo que se estabilize para eu ganhar um fôlego, né? Porque esse fluir é tão intenso. Né? E eu me expor a essa vulnerabilidade, né? Como é que eu tenho referências a respeito de quem eu estou sendo, né? A cada momento. É interessante, né, quando vocês falaram no início de construir uma marca, um nome, que é de vocês hoje. Né? Muito interessante, né? Porque é uma configuração que permite desdobramentos. Né? O cuidado assim, é que seja uma configuração em aberto. Né? Quer dizer, o áudio longo se reinventa a cada momento dentro de alguns parâmetros. Né? Vocês traçam referências, né? E discutem, né? E formulam a cada passo, né, onde isso nos leva, né, e como nós nos apropriamos disso. E não como posse, nos apropriamos no sentido, é uma posse, né, porque tudo tem que ser registrado, mas como uma referência, porque isso, o que vocês fizeram, né, estão fazendo, as apresenta para vocês mesmas. Olha quem nós somos. Né? E isso mobiliza, né, que você possa se recriar. A gente se surpreende o tempo todo com o que a gente descobre nessa reapresentação. Toda vez é uma conversa nova de surpresa. Porque essa é uma abertura. Como é que a gente se dispõe para essa conversa nova, que é sempre uma perturbação? Né? Uma perturbação, mas não podia ser como sempre foi. Né? Não. A resposta é não. Não tem jeito. Eu lembrei que a gente estava essa semana no cinema de psicanálise da sociedade, de uma psicanalista, agora eu não lembro o nome dela, mas ela contando, né, que quando ela foi entrar na sociedade, né, fazer a carta para poder se candidatar, não sei se é assim que fala, ela foi o mais honesta possível com ela naquele instante em que ela escrevia aquilo. E que agora há pouco tempo ela encontrou essa carta e ela foi ler e ela se assustou, porque ela falou assim, não sou eu. Quem é essa pessoa? Ela Quem é essa pessoa? É isso. E você percebe que ter uma mente que tolere se perceber de diferentes formas é tudo que se opõe ao contexto que a gente vive, que nos cobra, não, uma definição. Isso me fez lembrar um sonho que o meu marido teve recentemente. Não vou contar o sonho, não, porque eu já estou expondo ele demais. Mas ele, basicamente, assim, era um tanto de gente meio sacaneando ele no sonho. E ele acordou morrendo de raiva dessas pessoas. E aí, demora que eu falei para ele, falei assim, ai, amor, mas assim, talvez esse tanto de gente do seu sonho aí seja tudo você, né? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, nossa, então eu sou um babaca, né? É isso. Essa é uma outra referência muito interessante que eu tenho apreendido, né? O Bion tem a ideia da relação do místico com o establishment. Vocês têm essa noção, né? A ideia de Cristo e a igreja.
O místico, ou o gênio, é alguém que rompe o estabelecido. E o establishment, aqueles que estão à volta, a academia, toda uma estrutura, a sociedade de psicanálise, as instituições, tentam conter o processo de que aquelas ideias provocaram. E aí se iniciam as tentativas de tornar aquilo modulável, tornar aquilo acessível, popularizar ou ficcionalizar de um jeito que aquilo seja suportável, né? Mas uma tentativa de abafar aquilo. E, se possível, pôr uma lápide em cima, né? E construir daí uma concretude que englobe de vez aquilo. Esse modelo é o modelo do quem nós somos. Vamos dizer, no nosso centro, na nossa essência, tem um místico em contato com o divino, o incognoscível, traduzindo para nós esses elementos. E toda a nossa estrutura é o establishment. O que vai passar e o que não vai passar. Vamos dizer, é o grupo dos babacas. É aqueles que têm que modular, né? Aqueles que têm que produzir outras ideias que se oponham a essas, aqueles que têm que, vamos dizer assim, oprimir aquilo, não, isso não. As moralidades, os preconceitos, né, que tentam encerrar essa centelha de contato com algo perturbador que quer sempre sair, quer sempre se expor. Então, se a gente pensar o humano, a configuração da mente como isto, né? O Bill falava dessa realidade incognoscível em outros pensadores, mas essa ideia, né, da divindade. O místico é aquele que está em contato direto com Deus, né, e traduz diretamente esses aspectos, né, para o establishment. Essa é uma configuração. Vamos dizer assim que todos nós aprendemos a viver na órbita do místico e evitando o místico. Tem que construir um muro e isolar o místico. Mas muitas vezes a pessoa é altamente perturbada por outras, né? Escapa alguma centelha e que a pessoa tem que lidar com isso de algum jeito. Ou ela procura ajuda, fala, precisa vedar porque tem algo me perturbando, eu não sei o que é e eu não quero. Né? Aí começa, né, as possibilidades de se tecer pontes. A partir desse místico íntimo que tem um contato com o divino, ou com a divindade, ou com o incognoscível no nosso centro, né? E que precisa ser traduzido, né, em uma linguagem suportável, que cada um vai negociar. E daí vai depender dos níveis de abertura para isso. Né? Vai depender das rachaduras e dos sonhos que vazam, ou dos sonhos e das capacidades de se construir pontes, né? Para que possa haver algum trânsito. O trabalho, né, é tornar o místico acessível. Só que o místico é altamente perturbador. Né? Possivelmente ele não coubesse nenhum personagem, né, que pudesse ser socialmente aceito. Ou não, né? Vá construir um, onde você não tenha que matar o seu místico. Como é que você vai conviver com ele? Que igreja você vai construir? Mas ele pode ficar, você pode consultá-lo livremente? Ele pode ter acesso? Não, ele pode ser muito perturbador, né? Ele pode apresentar coisas para você que você não vai ter condições de sustentar. Ele está em contato com coisas que podem não fazer sentido nenhum, só ter uma grande perturbação. Mas você não escapa de ter que sofrer esse embate. Vamos dizer assim, essa centelha que pulsa, né? Que possivelmente iniciou lá no encontro da concepção, né? Óvulo com espermatozoide, né? E que vai se desdobrar ao longo da vida, né? Pelas estranhezas, pelas perturbações, porque o místico fala em nós pelas estranhezas, antes, né, do coro de babacas plastificar aquilo. Eu fico pensando assim, eu preciso selecionar os babacas em mim, né? Eu tenho um que tem que ser bem estúpido, né? Aquele assim, ele tem que ter certeza da vida. Eu vou ter que negociar com ele, né? Para ver como é que eu vou traduzir o que eu percebo. Tem que ter outros que tem que ser fluidos. Eu vou me exibir, né? Não vou exibir para mim mesmo, né? Eu senti uma profunda necessidade já há algum tempo de aprender a cantar.
para eu cantar, né? Aquele maluco, né? Mas aí meu filho localizou uma professora de música, né? Ele que escolheu, né? Nossa, eu me senti profundamente satisfeito, né? Porque eu descobri um universo. Não sei se eu vou cantar, Então, agora a gente está esperando. mas eu descobri um universo, né, magnífico. Eu falei, mas como é que eu ia não explorar? Porque é uma ciência da voz, da música, né? Uma ciência que usa matemática, investiga, e que você vai vivendo. Né? A professora, nesse sentido, eu estou lá treinando uma música, eu me enrosco com algo, né? Faço logo. Ela fala assim: sabe o que aconteceu agora? E ela me mostra o que aconteceu. O que eu fiz com a minha voz, o que eu não fiz com a minha voz, o que aconteceu. E no tempo, quando ela me formula e eu compreendo, acontece algo que é incrível. Eu vou tentar novamente e eu consigo. Como é isso? Que mágica é essa? Você está esculpindo a minha voz? Então é impressionante. Então, o que eu quero dizer como impressionante é assim, as, as sensibilidades que você vai tendo que usar, né, para se acompanhar. Não sei por que eu. Não sei, né? Eu acho que eu brincava sempre com meus filhos de cantor lírico, né? E daí me veio isso, mas eu vou cantar, eu vou fazer uma. Ela se dispôs a fazer uma gravação, né? Eu vou cantar no final do ano, daí eu vou mostrar para mim. Não sei se eu vou ter coragem de cantar para minha família, mas eu vou montar um áudio para mim. Hoje faz sentido. Fala, mas que absurdo, não? Agora você se meteu a isso. Não sei de onde eu preciso isso. É mais uma tessitura. Né? Quem é esse, né? Que pode usar isso? Né? E que precisa agora de algo dessa sorte. É tosco, não o que eu sei. Mas é o suficiente para me apresentar para uma coisa que eu fico impactado. Né? Um universo. E usa a ciência psicanalítica, usa, né, essa perspectiva de construir elementos para acessar uma realidade. Né? E que tantas realidades que nos permeiam, né? Quantas vão fazer parte da sua vida? Quantas você vai incluir? Você vai ter olhar para isso. Certo? Quantas em você é uma busca? É porque tem que ser algo que faça sentido. Quando eu realizo algo, eu falei, nossa, era isso que eu queria. Mas eu nem sabia que eu queria isso. E quando eu alcanço, era isso. Essa é a perspectiva. Essa é a ideia da preconcepção mesmo do bio. Né? Diga, Roberto. Eu só ia agradecer, assim, que bonito a gente poder ver você conversando com seu místico e com seu establishment. Sim. Porque acho que é isso. E quando você falou do infinito, lá do útero, né, do bebê, eu fiquei pensando várias coisas, né? Eu estou muito nessa coisa com meu sobrinho, então eu fiquei lembrando, assim, o meu sobrinho, na hora que está chorando e quer mamar, e pode estar ali com uma dorzinha para fazer cocô, enfim, todas essas questões. Na hora que minha cunhada coloca ele dentro de um baldinho com água, ele vai para um outro lugar, assim, ele já não está ali. A primeira vez que ela fez isso, ela ficou com medo dele ter morrido. Ela falou: será que ele está aqui? Ele está vivo? Porque ele ficou hipnotizado, assim, ele foi claramente para um outro estado dentro dele. E eu fiquei lembrando muito de algo que eu vivi essa semana, assim, acho que muito, eu tô muito emocionada no episódio, assim, eu quase chorei em vários momentos já, porque eu acho que eu tô muito nesse processo, assim, também. E em vários momentos essa semana, na análise, eu fui falando disso, assim, né, acho que de encontrar um infinito, né, um místico e um medo de morrer. E, de fato, um dia, né, eu estava indo para análise muito com essa sensação de, nossa, eu sou gigante, eu posso muita coisa, né? Assim, o universo cabe em mim, alguma coisa nesse nível, assim. E chegando na análise, assim, no caminho para a análise, uma pomba morta. E eu precisei passar pela pomba. E quanto que isso fica muito, assim, difícil lidar com tudo isso. Com esse... Porque eu fiquei imaginando e pensando aqui nesse infinito, mas que tinha um útero, né? E eu chego para análise nesse dia dizendo para ela que eu estava com medo, porque eu estava me sentindo Deus, né? Mas não era um Deus nesse sentido criador, e com muito medo. E ela dizendo
ela me acalmando, assim, não falando acalmando, mas as coisas que ela ia me dizendo, eu cheguei a dizer para ela, eu tô te dizendo que eu tô apavorada porque eu sou Deus e você tá me acalmando. Porque em algum momento ela disse, você não é Deus. É como se eu sentisse esse útero que me permite entrar em contato com esse, não sei se é o místico, mas com esse potencial e ao mesmo tempo que tenho medo que me mate, que eu morra dele. É assustador, porque eu fico pensando essa condição, né, do Deus em mim, né, que esse incognoscível, que seja lá o que for, né, quer dizer, que me habita, né, vamos dizer assim, uma condição, o Fernando Pessoa dizia isso, né, o homem é um poço sem fundo olhando para o infinito. Nós nos constituímos na fímbria do encontro, né? E é interessante, né, esse místico que tenta, porque ele está ligado, né, percorrer as ligações que o compõem, que são de várias ordens, né? O Bion dizia, né, uma mente de 5.000 anos atrás e 5.000 anos à frente. É uma matriz gigantesca, né, do qual nós somos, né, aquele que existe neste momento e que você se tece a partir disso, né? Então é uma matriz gigantescas, né, que precisam ser a cada passo sonhado. E a cada momento que você é capaz, né, de fazer essa negociação, essa passagem, de perceber essa condição do infinito e ao mesmo tempo tornar-se finita naquele momento, esse é o movimento, né, de ser Deus, né, e de ter a consciência da finitude e olhar, né, fascinada, né, para esse incognoscível, para o infinito. Que é a ideia assim, torne-se um olhar, um observador, né, que você, vamos dizer, em termos da função do místico, você tem que criar a narrativa do universo. Você é um dos que estão tecendo a narrativa do que é existir, do universo humano, né? Do acontecer, do fenômeno humano, que pode ser que seja temporário. Já existiram os pré-humanos, né? Nós hoje testemunhamos o fenômeno humano, né, e vislumbramos os pós-humanos, e não sabemos quais as referências, né? Possivelmente sejam as que Freud sonhou e percebeu o sonho, né, mítico, né, de como é que o humano se insere, né, ou como um ser se torna humano, né, através desse trabalho, dessa tessitura, né, de paixões e de situações, né, mas dentro dessa matriz. Então, quanto disso, das dimensões que te compõem, vão poder existir ou vão ser incluídas na sua existência, na sua trajetória? Quantas você foi? E é possível, né? É interessante, né, que eu me lembrei. Como é que deixa um registro, né? Tem pessoas que querem erigir monumentos, né, que eu existi, né, concretos. Mas qual é a... Que eu me lembrei de Keats, né, que o epitáfio dele, né, morte, que ele propôs, aqui jaz alguém cujo nome foi escrito em água, na água, algo que se desfaz. E o sujeito deixou poemas magníficos, que não era ele, era o outro. O outro. Ele teceu, né, condições disso. Não, se você apreende isto, né, você não vai apreender Keats, você vai apreender esse movimento, né, humano. Né? Então, a função do sonho, né, e com todo trabalho de pensamento, né, é de se construir. O sonho é a nossa obra de arte. Né? É um privilégio quando a gente é capaz de compor, né, ou sonhar eventos, como esses que vocês juntaram, né? Do sonho do marido, né? Da observação do bebê, da sua vivência de análise, né? Quando você pode juntar alguns elementos e olhar para algo, observar algo. Eu vi isso, né, que é perturbador ou não, mas eu peguei esse elemento. Né? A simples tradução, né, que a Carolina faz para o... Não, isso são todos vocês. E a observação do marido. Então, eu sou um babaca, no sentido assim, ele percebe o establishment e percebe, né, a perturbação, né,
que foi sonhada. Quer dizer, é alguém que apreendeu uma obra, né? A mente fez um quadro para apresentá-lo para si mesmo. Existe isso em nós, né? Vamos dizer assim, esse Guyver, esse doador, esse cuidador interno. Quem falava isso era o Symington, né? O Grotstein também fala, quem é o sonhador que sonha o sonho? É esse, né, que manda, né, para a consciência, para uma apreensão, né, que conecta, né, com profundidade, né, abre caminhos possíveis e apresenta um portal, né, de acesso a verdades de outras ordens, né, a outros níveis de consciência. Então, nesse sentido, o sonho é uma via régia, né, e nos apresenta para esses portais de transcendência, né, onde daí você alcança uma condição de temporariamente se observar e se perceber a partir dessa outra perspectiva. Geralmente, o espaço de análise, né, é esse espaço da embaixada, né, onde, de certa forma, você pode se colocar, né, e tem alguém ali que possa, né, ou pelo menos tem a função de auxiliar a intermediação, né, do místico, né, permitir que o místico sobreviva, né, e que abra brechas no establishment, né, temporariamente, não, negocia com o establishment, anula temporariamente o establishment para que esse pensamento se encrave, né, na consciência desse sujeito, né? Ou ele próprio luta para isso, né? Então é interessante esse processo, né, esse trabalho, né, onde torna-se como isso aí, né? Foi o que o primeiro Akhenaton, né, um faraó, né, que todos os faraós foram deuses, né? Se sentiam deuses, e eram suficientes, né, como sendo deuses. O Akhenaton foi o primeiro que diz, não, eu não sou Deus, eu represento ele, né, na minha função, né? E é quando se rompeu essa perspectiva e se mostrou, tem uma outra realidade, né, que a gente pode falar de realidades supremas, né, o acesso dos deuses, seja lá o que for, né, outras realidades, né, que só essa condição, né, do místico pode ter alguma interação com isso. E cada um de nós é habitado por isso. Podemos fazer uma ideia dessa ordem. O que cada um faz, né, para poder conviver com isso? Como é que você usufrui, né, da perturbação que é, né, ter esse contato, né, com essa área, né, que te apresenta outras referências do que é a vida? Pensando que o que ficou aqui em mim é que a gente não escapa da finitude, não escapa da morte, mas também não escapa do infinito. E a gente que lute para ver o que a gente faz com isso. Exato. Eu estava pensando no trabalho de luto também, para isso. Esse é um ponto. Todos esses instrumentos, e tudo que já foi formulado, né, tem a ver com processos dessa ordem, né? Como são processos em que a gente está sempre passando, o luto está se desdobrando, né, em vários níveis. Tem lutos que possivelmente não caibam numa vida. Tem aqueles que vão te permitindo, né, passar para outros níveis de subjetivação, né, outros níveis de percepção, mas que implicam em rupturas, perdas e saltos, né? No sentido salto, assim, que você não tem mais como ficar ali, né? Mentes que possam apreender isso. Eu sempre gosto, me vem a ideia do Cioran, né? Um filósofo romênio, Emil Cioran, que lembro de um livrinho dele, Breviário da Decomposição, onde ele dizia isso, né? Está tudo se decompondo. Decompondo assim, porque tudo isso é antes, é o ontem, é o passado, né? As coisas estão acontecendo a cada momento. O que nos conecta com isso que está vivo e fluindo é o místico. E o místico nos ameaça. A ideia mística é uma ameaça, porque ela nos apresenta para o luto, para as perdas. Você não é mais quem você pensa que você é. Pô, mas agora de pouco eu estava tão potente, tão poderoso, eu podia. Quem não se sente assim? E agora eu me reduzi a essa precariedade, um serzinho medíocre, que foi contemplado, né, possivelmente com a grande perturbação, né, de estar voltado para o infinito, né, e ao mesmo tempo ter um ser finito, né, que vai ter um fim. A sua trajetória é essa. Né, você depende, né,
do seu corpo, né? Da sua vida, das mensagens de todas as células. Né? É incrível pensar assim, toda célula pensa. Ela tem uma função, ela é especializada naquilo. Ela se organiza, né? Quimicamente, né? Com construções de elementos, de proteínas, para formular aquilo para qual ela está especializada, que é o pensamento, né, dela, né, que é expresso bioquimicamente e proteicamente. Né? E cada uma delas, né, são diferentes comunidades que se juntaram, né, num superorganismo, né, e que começaram a registrar, né, o infinito. E tem que se viabilizar, né? Ou se inviabilizar, né? Dentro dessa perspectiva. Há dúvidas, né? Se a gente vai poder se sustentar, né? Como civilização, né? Com tantos elementos em curso, né? De várias ordens. Né? E se existem mentes, né? Que consigam, né? Temporariamente dar algum sentido, né? E mesmo esse sentido temporário gera um salto, gera rupturas constantes. Né? Vamos ver, né? Eu fico pensando, né? A inteligência artificial não é uma ameaça, mas ela pode ser um processo de estupidificação. Mas ela não é uma ameaça, é um instrumento. Né? Eu estava vendo um estudo, né? Que a inteligência artificial, alimentada por conteúdos da própria inteligência artificial, ela começa a se deteriorar em algum momento. Ela precisa, né? De conteúdo, de um movimento diferente. Ela precisa do humano. Né? Não sabemos, né? O quanto os babacas presentes em nós vão decidir a sorte do humano. Então, os babacas estão presentes em todos os níveis, né? Cuidando de que a vida seja exatamente do jeito que eles gostariam que fosse, né? E excluindo, né, possibilidade de sonhar outras vias, né, para o humano e para a própria existência. Né? Todos nós estamos envolvidos com isso. E eu penso que o psicanalista, o terapeuta, tem uma função precípua nisso, fundamental, né, de abrir perspectivas, né, cada um na sua trincheira, gerar possibilidades do desdobramento do humano. Nós lidamos com essa condição inefável, né, e temos instrumentos dessa ordem, né, que nos apresentam, né, para a hipótese principal de todos nós, né, de todos os nossos gênios, né, da psicanálise, né, que é, existe uma mente. A nossa hipótese fundamental é existe uma mente, né, e nós temos que investir em conhecer como essa mente funciona, profundamente, né, e torná-la acessível. São poucos os que se sensibilizam profundamente com isso e seguem. Né? Vocês prestam uma grande contribuição a isso. Né? Tem uma função humana, né, social, fundamental, porque distribui possibilidades de estranhamento, né? De novas perturbações, semeiem perturbações, né? Estranhamentos. Puxa, não tinha pensado nisso. Nossa, olha o que aquela pessoa falou. Estranhamentos, mas que, né, proponham novas questões, né, e que minimamente desentranhem, né, as pessoas das suas cascas, né, das suas ostas. O que hoje é tão ameaçador, né, e que está em curso. Né, são movimentos de ordem magnífica que estão acontecendo no mundo. Nós estamos numa época incrível, de mudança. Né, e eu percebo nos pacientes todos, mesmo com os dramas pessoais, íntimos, profundos, mas que registram assim, está acontecendo alguma coisa, de uma mudança perturbadora. Né? Então é interessante, né? Nós estamos atravessando uma época dessa ordem. Tem um filme infantil que chama Orto e o Mundo dos Ken. Eu tenho quase certeza de que é esse o nome do filme. Tá meio... Não sei se eu tô misturando o filme com os meus pensamentos. Provavelmente eu tô. Mas os Ken são serzinhos muito pequenos que vivem a vida deles ali, né, na sociedadezinha deles e tudo mais, até que eles se dão conta de que o mundo deles, né, a terra deles, é um ser vivo também, muito, muito grande, tipo um elefante, sabe? E aí esse elefante tá passando por uns problemas, e meio que esses Ken tem que dar um jeito ou de resolver os problemas, ou de sair de lá. Claramente isso é uma analogia ao que a gente vive na Terra, né?
Mas isso veio na minha cabeça, era que você começou a falar das célulazinhas que pensam, e que é um boom, assim, parece que as nossas células se dão conta de que elas estão ocupando uma coisa maior e sendo essa coisa também. Mas não sei, o que me veio aqui, continuou ficando na minha cabeça o filme, e aí o que me veio aqui é que talvez a gente esteja tentando descobrir que jeito que que a parte do infinito possa permanecer, mesmo depois que a coisa toda colapsar. Seja colapsar porque a gente, o corpo morreu, seja porque a Terra morreu, ou porque a humanidade não existe mais como é, assim. Me parece um pouco disso. Perfeito. Porque eu fui pensando como é que a gente vai encontrar o nosso lugar nesse imenso organismo. Que, né, existe, né, a proposta lá daquele cientista russo, né, a geosfera, a biosfera e a noosfera. Uma mente, né, que contém todos os pensamentos e ideias humanas, né, mas que é proposto como uma outra condição. E se a gente vai ter tempo, né, e essa luta, né, de encontrar qual é o nosso lugar. Hoje, né, a gente está tentando a grande transformação, assim, nós vamos poder passar desse movimento de exploração, né, de tentar subjugar a natureza, né, por um momento onde a gente vai encontrar um lugar de colaborar, né, com a natureza, de fazer parte da natureza. Né? Nós somos um grupo, né, o humano foi escolhido, né, pela natureza para um experimento. Né? O experimento é um grupo que tem que se manter imaturo. Né? Nós não somos movidos pelo instinto, né, só dos animais que, em poucas horas, eles apreendem o que eles precisam do mundo. Nós vivemos uma longa imaturidade, né, que nos permite aprender com a experiência. Essa é o experimento da natureza, né? Que os seres que só vão se viabilizar se aprenderem com a experiência, e que nós fomos dotados disso. Né? E daí uma imaturidade eterna, aberta para o aprender com a experiência. O grande problema é a gente localizar a experiência e poder aprender com ela. É como as várias formulações que a gente vai vendo, né? As várias narrativas de mundo. Né? Qual é a experiência? Qual é a experiência? É essa experiência? Não, é aquela experiência. E cada um definindo tantas narrativas. Né? Mas é essa, como que nós vamos aprender? Qual é a experiência que nós estamos vivendo e como aprendemos? Então, tem várias áreas desdobrando, né? Tentando juntar esses elementos, né? Para dar conta, né, da nossa imaturidade, que é necessária, né, para a sobrevivência da espécie, porque a gente vai se viabilizando. As grandes descobertas humanas, né, que viabilizam, né, ao acaso, né, alguém que observou a experiência e se deu conta de algo, né, antibiótico, vacina, elementos, contribui para o desdobramento da condição humana, mas também para a finitude. Né? São vários elementos. Né? E a espécie está aprendendo, né? Não sabemos se vamos ter tempo, né, para nos salvarmos nesse sentido, aprendemos com a experiência, né, e criar viabilidade de expansões, ou da existência do humano. Mas a gente vai ter que lidar, né, constantemente, né, com a nossa imaturidade, porque ela nos é fundamental, fundamental. Né? É essa condição, né, vamos dizer, da criança ingênua, né, que fareja, né, olha o diferente, o estranho. Né? E precisa inserir isso, né, como comunicações do místico, né, e negociar com o establishment. Cada um de nós teve diferentes referências, né, tanto de tiranias quanto de acolhimentos, que, vamos dizer assim, compõem a assembleia de babacas. Né? E acho que essa é a esperança, né, de poder, a cada instante, ter essa oportunidade de aprender com a experiência. Porque é isso que a Carol conta do marido, naquele instante, eu olhando para o que a Carol contou, pensando sobre, eu penso que ele viveu essa ideia do eu crio e eu sou babaca. Eu tenho em mim um criador e um babaca. É. Que eu acho que era disso que eu estava também dizendo, né? Eu sou Deus, eu me crio e eu preciso lidar com a minha finitude, né? Com o meu babaca, com o meu estúpido.
com o quanto eu vou usufruir ou não dessa experiência. De estar. Sim. Ó, se eu deixar na mão dos babacas, vai sobrar pouca coisa, né? Eles vão modular, né, cortar, podar, ó, você pode isso. Mas mesmo isso tem a centelha. Uhum. O sujeito não consegue se livrar da perturbação. Está lá, ó. Tem algo brilhando aí, ó. Você cortou, mas você viu. Eu acho que essa parte meio babaca também é meio invejosa da outra. Eu tava vivendo isso aqui em mim, porque a Rô tava falando que ficou muito emocionada, e eu acho que eu tava sentindo uma tranquilidade tão grande na minha mente, ouvindo uma tranquilidade muito ativa, porque, né, não para, então, 1 milhão de pensamentos, mas tranquilo, sabe? E eu não tava assim há pouco tempo atrás. E aí veio uma vontade tão grande de ficar assim toda hora, sabe? De eu quero ficar desse jeito todo dia. E não é assim que funciona o negócio, né? E eu acho que a parte que lembrou que não fica invejosa da que tá, e aí ela atrapalha a que tá, porque a hora que eu penso que eu quero ficar assim todo dia, eu já não tô mais tão tranquila assim. E é um jogo o tempo todo. E aí, só que aí essa parte tá tranquila, continua tranquila e pode pensar, não, peraí, né? Agora eu tô. Então vamos ficar. Uma conversa sem fim nesse sentido, né? Mas, enfim, estava acontecendo. É a luz e a sombra. Não, e é incrível como tudo é uma comunicação. Porque o místico em nós não descansa. Todas as nossas ações são impregnadas de comunicação. Tudo é comunicação. Obviamente precisa ter uma mente ou um receptor que não captei e te devolvo algo. É porque nós somos seres que emitem para o universo antenas buscando o outro, buscando um acolhimento. E acolhimento, assim, você me viu? Aquela ideia, I see you, lá do Avatar, eu te vejo, né? E te respondo. A gente emite, são antenas emissoras, buscando, né? Que nem o pessoal buscando os ETs. Nós somos esse ser que emite e aguarda, né? Retornos. Eu queria, que já é clima Caixa de Pandora, te perguntar, Miguel, desse russo que você citou, que fala da geosfera, da noosfera, se depois você pode passar para a gente, porque eu acho que essa ideia é uma ideia assim, importante, acho que nova, para a gente poder pensar, ler. A gente tem também os apoiadores no Catarse, que são as pessoas que estão com a gente, que possibilitam que o Desculpa Áudio Longo esteja aqui. Eles recebem newsletters quinzenais, então a gente manda sempre conteúdo a mais. Eu acho que seria um conteúdo bem bacana para enviar para eles. Tá bom. O Bion explorou muito não passou por aí, né? Da noosfera, usando esse conceito a partir dele, né? Mas é interessante, né? Pois eu posso passar algumas coisas. E quem quiser ser apoiador do Catarse, é só entrar lá no catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e ver de que forma que pode colaborar com a gente e ter as recompensas também. E na Caixa de Pandora, o que você tem para a gente hoje, Miguel? A Casa das Belas Adormecidas. O nome do sujeito é Yusunari Kawabata. Ele foi prêmio Nobel, né? Ele tem vários livros, eu estou com os 3 deles que eu comprei, sobre relação humana, né? Muito interessante, ajuda a pensar isso. E tem outro, que eu também estou lendo, eu tenho, assim, petiscos, né? Esse outro é o Enclausurado. Conhecem? Eu já li, eu acho. Esse livro é seu. Eu li o seu livro. Ah, então. É seu? Você falou de um jeito, é meu? Não. Você escreveu, você é uma enclausurada. Que é essa visão do mundo a partir do bebê, né? Não foi isso, mas talvez possa ser. Eu fiquei no impacto aqui, até fiquei pensando, será que é o mesmo que eu já li? Acho que sim, eu li esse livro, você me emprestou esse livro, é isso que eu quero dizer. Na minha cabeça foi essa relação. Eu estou passeando por esses, além dos livros mais sobre física quântica, né? Depois eu posso passar para vocês, que atualmente me interessa. Ajuda a pensar, né? Esses que transmitem, né? Tentam falar com os leigos, né? Formulações tão complexas, né? E que daí eu vou vendo, né, o quanto que a psicanálise assimilou, né? Após Bion, da teoria da complexidade, né? Então, elementos que possam falar disso. E você, Carol?
Eu, pensando, né, no que a gente estava falando do tema do episódio, lendo também a introdução, quem escreveu foi a Rô, lendo o que ela escreveu, eu lembrei muito, muito da música Clube da Esquina número 2 do Milton Nascimento, porque tem uma frase super famosa que fala porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, os sonhos não envelhecem. Mas para além da frase, né, que fala disso, o jeito que ele canta é um jeito meio etéreo, assim, eu acho que combina até com o que a gente tá falando sobre essa coisa do místico, porque ele fica repetindo, as palavras têm eco, é um jeito diferente mesmo assim, de cantar e de ouvir a música. Essa música é linda também, então queria indicar essa música. E eu queria indicar também os quadrinhos do Sandman, porque para mim o Neil Gaiman, que é o autor, foi um gênio quando ele pensou em escrever aquela história. É incrível, principalmente a hora que aparece o Destruição. Isso é um mini spoiler, mas não tão spoiler assim. É uma família de Lês, né? São 7 eternos, tem outro nome para isso, mas então tem vários, então tem o sonho, que é o dream, né? Tem o sonho, tem a morte, tem delírio, enfim, tem do destruição também. A hora que ele aparece, eu acho aquilo assim, sabe, fantástico. Então fica a indicação dos quadrinhos do Sandman também. Muito bom. E tem a Pedra da Loucura, que é um livro. É o sujeito que fala da mente dos matemáticos, todos os grandes matemáticos. Então, ele ficcionalmente, no momento que o sujeito teve o insight, apreendeu algo. É o Benjamin Labatut. Eu li vários, depois eu fiquei só nisso. Ele tem outros livros, mas esse sujeito, perfeito. Benjamin Labatut. Anotadíssimo. E você, Rô? Eu pensei num documentário que eu acabei de assistir, que tem na Prime Video, da Celine Dion. Chama Eu Sou Celine Dion. Não sei se vocês sabem, né, que ela teve uma doença, está num tratamento, né, ela está com acho que é síndrome da pessoa rígida, e isso impossibilitou que ela cante por muito tempo. Agora ela cantou nas Olimpíadas, né? Isso que me estimulou até, e aí eu nem sabia, aí eu fiquei sabendo dessa doença, fui procurar e vi que tinha documentário. É belíssimo, gente, assistam o documentário. É belíssimo, é forte, é tocante. Eu fiquei assim encantada pela pessoa da Celine Dion e por tudo que ela está enfrentando e enfrentou e de um desejo, assim, de um sonho de voltar a cantar e de um trabalho de luto para poder fazer todo o trabalho de recuperação. E eu acho que eles fizeram de um jeito documentário muito próximo, assim, você sente que você começa a conhecer quem ela é e torcer por ela e vivenciar uma crise mesmo, né? Que ela tem uma convulsão, então, assim, vale muito a pena. Muito, muito, muito. Assim, depois que eu assisti, eu fiquei assim, dias ouvindo as músicas que indicaram lá, as músicas dela, uma música dela que a gente observa ela tentando cantar depois de tudo que aconteceu. Então você vê o processo dela tentando e a voz não indo. É lindíssimo, vale muito a pena. Magnífico isso. E lembrei de 2 músicas. Uma, quem na verdade indicou a música foi essa nossa apoiadora que se tornou amiga, que ouviu a música e pensou que seria muito legal um episódio sobre sonhos, que é uma música do Nação Zumbi, que chama Um Sonho. Eu não vou cantar, tá? Vou deixar isso para o Miguel, para o finalzinho do nosso episódio. Mas tem uma parte da música que fala assim: ontem eu tive esse sonho. Nele encontrava com você. Não sei se sonhava o meu sonho ou se o sonho que eu sonhava era seu. Um sonho dentro de um sonho. Eu ainda nem sei se acordei desse sonho. Quero imagem e som para saber o que foi que aconteceu. Maravilhoso. Magnífico. E aí, escrevendo o roteiro, eu lembrei eu adoro samba, né? Lembrei de uma música, um samba, que chama Sonho Meu, e tem, assim, várias versões, né? Mas é da Maria Bethânia e da Gal Costa. Ao ler a música e escrevendo o roteiro e pensando, eu fiquei pensando no trabalho do luto a partir dessa música, porque essa eu vou me arriscar a cantar. Eu vou cantar, Miguel. Pensa bem, eu vou cantar. Fica a sugestão. Fica a sugestão. Porque fala, né? Sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Aí eu não vou continuar cantando, não, mas fala, vai mostrar essa saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu, a estrela guia se perdeu,
A madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Bom, tem várias outras coisas, mas eu fiquei pensando até nisso que ela fala, né? Assim, sonho meu vai buscar quem mora longe, de poder, a partir do momento que você pede, né, que um sonho vá buscar quem mora longe, já tem uma dor, né? Já tem algo que você não pode ter acesso, que você espera que o sonho te ajude nisso. E é uma dor formulada poeticamente, né? Musicada. Exatamente. É uma beleza isso. Com tudo isso, é uma expressão da dor. Sambas costumam ser doídos, né? Nossa! Então, é uma versão muito próxima, né? Dessa condição, dessa dor, né? Dessa condição de mutação. E foi feito por pessoas assim que viveram uma vida, né? Intensa, né? Muito intensa. É isso. Você falando da música, a música lírica, né? Não vou cantar também, mas ela é de Handel, né? Mas a ideia assim é em italiano, né? Estou aprendendo também a falar em italiano, né? Não só da música. Deixe que eu chore, né? Lascia que eu pianga, minha dura sorte, e que eu suspire, anseie pela liberdade. Dá um momento, né, do humano, né, de consciência, né, dessa interação, né, da finitude com o infinito. Né? Que coisa linda. Obrigada mesmo, Miguel. Falar uma coisa que estava aqui na minha cabeça já faz um tempão, assim, acho que quando a gente te pediu para você contar pra gente quem você foi contando um pouquinho pra gente quem a gente é também, sabe? Quem todos nós somos. Então, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Né? Que bom, né, ter pessoas assim que possam ter esse interesse e esse cuidado. Continuem. Né? É muito bom. Muito obrigado. Muito obrigada, Miguel. Volte sempre, numa próxima oportunidade, a gente vai te ouvir cantar. Isso que eu ia falar. Agora eu vou ter que marcar a terceira para você já trazer a música preparada. Nós vamos se comunicar, sim. Beleza. Tchau, tchau. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Luiz do Nascimento, Natália, Sônia e Terezinha. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida e compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!